Oi, gente! Nós somos o Pode Conhecer, estamos aqui no nosso terceiro episódio. Eu sou Luísa. Sou Luan. E a gente está com um convidado muito especial hoje, que é o Cristiano Machado. Ele é mestre e doutorando em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe, a UFES, né? E ele também atua como psicólogo clínico e tem experiência em psicologia social, né? Que é que a gente vai focar hoje. E ele também é coordenador do CREAS, né? E aí, Cristiano, você poderia nos explicar um pouquinho como é o que é, na verdade, a atenção psicossocial? Boa noite, eu queria agradecer o convite, né? Então, a atenção psicossocial. Primeiro, a gente precisa entender que a atenção psicossocial não é feita só pelo psicólogo, né? É feita por uma equipe muito profissional. Na assistência social é feito na atenção, na proteção básica e na proteção especial. Na proteção básica nos CRAs, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e na atenção especial pelos CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, certo? Então, assim, o que seria atendimento psicossocial? Atendimento psicossocial é o atendimento feito por um técnico desses equipamentos, né? Do CRAS na atenção básica, por um assistente social, pelo psicólogo, por psicopedagogo, né, que esteja atuando como técnico do centro de referência, e no CREAS também por esses profissionais, e o CREAS também pode contar com a presença do advogado também, porque diferente do CRAS, que trabalha na prevenção dos direitos das pessoas, o CREAS trabalha quando o direito já foi violado. Né? Por isso que para eles é importante a presença de advogado, porque eles dão assessoria, orientação jurídica. Né? Então, assim, o que seria essa atenção psicossocial? Voltando necessariamente para o que como um psicólogo atuaria. Eu acho que é importante que nós que somos profissionais de psicologia entendamos o que é elementar, né? Que a nossa função é entender o que há de subjetivo naquela demanda, certo? Sim. Porque enquanto agentes públicos, enquanto pessoas que estamos atuando nos equipamentos de assistência social, a gente entende que todo mundo que chega ao equipamento que a gente está atuando, ele vem com alguma demanda. Sim. Certo? Demanda socioeconômica, na maioria das vezes, e aí é preciso que dentro dessa área a gente tenha uma perspectiva, porque assim, há uma diferença entre psicólogo clínico e psicólogo social. Né? O psicólogo social, ele foca na influência que o meio, em que o conjunto, em que o coletivo exerce no indivíduo, certo? Então, quando estamos nesses equipamentos e estamos atendendo essas pessoas, a gente está observando todo um contexto, certo? Por isso que o trabalho pode ser feito também por um assistente social ou um psicopedagogo, por exemplo. Porque é preciso entender qual a atual situação socioeconômica da pessoa, entender de que forma aquele equipamento pode ajudar ela, né? O que precisa ser feito a partir dali, por exemplo, os devidos encaminhamentos. É uma demanda de saúde, porque, por exemplo, chega alguém com algum problema de cunho psicológico, que precisa de um acompanhamento psicoterápico. O psicólogo, enquanto técnico de um equipamento da assistência social, ele não vai poder fazer esse acompanhamento. Óbvio que ele vai acolher a demanda, vai entender o que há de subjetivo naquela demanda, né, e vai tentar trabalhar de forma a terapia breve, né? Isso. Que se faz ali. Não seria terapia, né? Não seria terapia, seria uma atuação. Sim. Ele vai usar das técnicas que ele aprendeu na faculdade e vai tentar trabalhar naquela urgência, mas não vai fazer o trabalho efetivo. O trabalho efetivo é encaminhado para profissionais da área da saúde. Sim. Que é um acolhimento, né? Um acolhimento, sim, entende? E nesse sentido, o que ele faz, ele não faz terapia, ele não faz acompanhamento psicoterápico. O que ele faz é acolher, entender a demanda social do indivíduo e atuar diante daquilo, certo? Sim. Trabalhando de forma em conjunto com as redes.
saúde, educação, que é muito importante também. Se for um direito violado, encaminhar para o CREAS, né, e a partir dali o equipamento CREAS tomará as devidas providências com relação ao caso. Então, assim, o acompanhamento psicossocial é muita coisa, parece ser pouco, mas não é. Eu ia até perguntar para você como é estar ali dentro e trabalhar com essa equipe multidisciplinar, se o trabalho é complicado ou se flui bem, assim, nessas questões de enviar pacientes para outras instituições, para, enfim. Veja, cada vez mais eu acho que as pessoas estão tendo mais consciência do que o trabalho de rede em rede é muito importante. Sim. Na cidade que eu atuo, por exemplo, a gente tem uma reunião mensal com toda a rede, educação, saúde, para, de fato, discutir os casos mais problemáticos, entender como é que está encaminhando. Porque quando você atua, você percebe o quanto é importante que todo mundo esteja trabalhando junto. Sim. Certo? Mas, assim, há ainda muito o que se esclarecer qual a função do psicólogo ali. Já recebi demanda de conselho tutelar, por exemplo, para fazer atendimento psicoterápico no CRAS. Sim. Aí retorna, né? Não faz. Porque tem os serviços, né, que pode ser feito. E foi um caso de uma criança. O que eu fiz enquanto atuação do CRAS foi o quê? Para dar um exemplo. Eu encaminhei aquela criança para o serviço de convivência. Serviço de convivência é o quê? Como disse, é um serviço em que as crianças que são usuárias do CRAS, por exemplo, vai estar se relacionando, frequentando, não é uma escola, né? A intenção é fortalecer o vínculo daquelas crianças. É uma comunidade, É uma assim, comunidade, isso. Então, assim, aí eu atuei dessa forma, encaminhei a criança, mas retornei informando que aquela pessoa tem que ser encaminhada para o equipamento de saúde. Então, assim, nessa comunidade não tem um acompanhamento psicológico dessas crianças ou é só para elas terem não, psicológico essa dentro da rede da rede da assistência social, não. Psicológico tem na saúde. E aí os equipamentos públicos têm que oferecer o suporte básico, né? O que às vezes falha, às vezes é muito complicado o profissional da psicologia atuar na rede pública clinicando, porque é muita demanda, entendeu? É pouco tempo para atender muita demanda, é muito difícil, sabe? Mas tem. Então a gente trabalha em rede. Mas assim, sobre o que você falou de como é trabalhar, é legal, só que ainda falta muito esclarecimento sobre o que é que um psicólogo faz. Sim. Uma coisa que a gente tem dentro da assistência social é o seguinte: você é psicólogo, mas dentro do CRAS você é um técnico do CRAS. Você é psicólogo, mas dentro do CREAS você é um técnico do CREAS. Assim como um assistente social, assim como um advogado. Me lembrou de uma situação até de uma professora, não foi uma professora, foi uma psicóloga, que ela trabalhou também, né, na atenção psicossocial, e ela falou que realmente, quando ela chegou lá, não tinha um trabalho assim específico para o psicólogo, ela teve que meio que meter as caras, vamos dizer assim, né, e fazer aquilo ali, o manejo, fazer acontecer, e também ela sentiu um pouco de desrespeito dos profissionais de medicina para com o psicólogo. Você acha que isso acontece? É porque eu nunca atuei diretamente com profissionais de medicina, sabe? Aí eu não teria muito o que falar. Mas existe muito isso mesmo. Você precisa... É porque é como se você tivesse a ver navios. Você chega e o que é que eu vou fazer? Sabe? Porque você aprende na faculdade, você vem com a pilha toda, né? Você quer trabalhar. Mas o que é que eu vou fazer? Mas tem área de atuação. Por exemplo, uma coisa que o psicólogo faz muito bem, até foi participando de algumas capacitações, as técnicas que davam a capacitação dizia que é quase unanimidade, que todo coordenador do serviço de convivência do CRAS é o psicólogo. Porque o psicólogo tem mais manejo em trabalhar com grupo. Então, assim, quando eu digo que a gente não faz atendimento psicológico, não faz, mas a gente trabalha com grupo, a gente pode fazer roda de conversa. Eu fui coordenador do grupo de idosos na época que eu trabalhei há um ano atrás na assistência, e a gente fazia muito isso. Eu tinha encontro a cada quinzena e a gente fazia atividades com grupos de idosos, grupos de crianças, que esses grupos são formados dentro do equipamento. E hoje no CREAS a gente também tem um grupo de mulheres que são usuárias, né, que são geralmente mulheres que são vítimas de algum tipo de violência, ou é mãe de alguma criança que foi vítima de violência, ou tem alguém na família nesse sentido. E aí a gente trabalha com essas pessoas e troca a experiência. É um trabalho muito, muito efetivo, que produz muito resultado, sabe? E assim, é fundamental a importância do psicólogo.
Porque é o psicólogo que pega essa coisa. Eu acho que se pudesse dizer o cerne da atuação do psicólogo dentro desses serviços é o quê? Entender o que há de subjetivo naquela demanda objetiva. Poxa, muita coisa você não vai poder fazer, né? Que é essa questão da psicologia social. Se você está num contexto em que um contexto de vida precário e a assistência social trabalha até certo ponto com os programas de transferência de renda, enfim, e dá um suporte, mas um suporte muito básico, mas dá, né? Mas muita coisa você não pode fazer. Mas tem uma coisa que você pode fazer enquanto psicólogo, entender o que há de subjetivo ali. De que forma ele está assimilando aquele evento que ele está passando, aquela forma de... E a gente percebe o quanto existem pessoas fortes, né? Em situações de vida muito precárias, né? Tem algum caso, assim, que você já viu, que você passou, né, que você acolheu no sistema, na atenção psicossocial, que te marcou, assim, de uma forma que você sentiu? Porque eu acho que quando a gente trabalha com políticas públicas, a gente meio que sai da faculdade pensando uma coisa, quando vê é outra, e a gente queria fazer mais, como você falou, né, que pode causar uma frustração. Teve algum caso, assim, que você pensou, poxa, eu queria muito fazer mais e não pude? São casos que são tão gritantes que você percebe que o pouco que você consegue fazer, e que fique bem claro que não é solidariedade, não é boa ação, é um direito que elas têm, que essas pessoas têm. Na verdade, elas, a situação que elas estão vivendo acontece dessa forma, porque elas estão tendo seus direitos negligenciados. E é interessante que, como eu trabalho em cidade pequena, tem muito aquela questão de, tá fazendo isso, tem um viés político e tal, como se estivesse ajudando aquela pessoa. Não existe ajuda, né? Na verdade, ela estava tendo o direito dela de negligenciado. Exatamente. E aí o que a gente está fazendo é só fazendo valer o seu direito. Garantindo minimamente o seu direito. Mas tem casos realmente, logo quando eu cheguei, eu tinha um caso, a gente tinha um caso lá que ela era acompanhada pela rede, saúde, educação, há muito tempo. Saúde, educação, assistência social. Era uma senhora esquizofrênica que tinha 5 filhos, sendo que o mais velho era deficiente. Ele não tinha os membros. Os membros atrofiaram. Ele não conseguia caminhar, não conseguia, enfim. E a primeira vez que eu cheguei na casa dela, ela tinha surtado e tinha deixado ele sozinho em casa, em cima da cama. E assim, deu nó na garganta quando eu cheguei, de ver, porque a gente acha, e acho que é muito importante que a gente entenda também isso, porque nós estamos acostumados a ter uma ideia... sim, não, bom ou ruim das coisas, né? É muito literal. Vilão, herói. A gente tá influenciado pelo cinema e tudo, a gente tem muito essa questão. Exato. Às vezes o vilão é o herói da história também. Tem até um filme que eu assisti, Castelo de Vidro, eu acho que retrata isso muito bem, que é a história de uma depois assiste, é muito bom. A história de uma menina, né, que ela é criada pelo pai, ela tem outros irmãos, e o pai é essa pessoa. Ao mesmo tempo que ele é o herói dela, ele passa a ser o vilão. E, enfim, e a gente vê muito isso na prática, porque era uma mulher que tinha um problema, né, provavelmente não estava fazendo uso da medicação, né, e por isso deixou os seus filhos sozinhos. E saiu, disse que ia resolver o problema do banco, e o menino não conseguia levantar para nada, né? Mas quando eu cheguei lá, ele estava fazendo de tudo para proteger ela. Porque sabia que a gente lá podia significar que ela podia perder a guarda deles. Né? Acabou que essa mulher acabou falecendo e os filhos foram distribuídos por parentes e tal. Nossa. Aí todo mundo queria esse que era deficiente porque tinha o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. E sempre acontece isso. Mas assim, tem situações que você assim, eu queria poder fazer mais, mas é limitado. E eu acho que também a gente acaba ficando encaliçado. Eu acho que a clínica também nos dá isso. Sabe? Porque se a gente for guardar tudo que a gente recebe, não tem como viver, sabe? Aí a gente, de certa forma, acaba tendo uma distância, a gente faz o que pode fazer. Sim, né? Na verdade precisa, né, ter, senão quem vai ficar surtado
É a gente com a incapacidade de poder reagir em certas situações. E eu acho que às vezes, e isso eu trago também de cidade pequena, perdão por ter te cortado, Não, mas é pode só pra, continuar. às vezes acontece o contrário. Às vezes, objetivamente, de forma teórica, aquele caso é um caso em que a pessoa está tendo direito negligenciado. Por exemplo, uma menina que foi abusada. Só que às vezes tem um efeito contrário. Você conhece pessoas que dizem, mas ela também fazia isso, fazia aquilo, Nossa, sabe? isso me deixa numa indignação. Isso acontece. Não só nesses casos, em diversos outros casos acontece. Sabe? De querer acusar a pessoa pelo problema que ela tá. Mas veja, nós não estamos ali enquanto julgadores morais do que a pessoa está fazendo. As pessoas vão errar, independente do que façam. E aí o que é que acontece? Acham que, porque no país que a gente vive, meu Deus. É porque realmente, como você falou, a gente lida, nossa sociedade hoje em dia lida o problema como se fosse algo muito individual e esquece que há uma profundidade muito grande em relação a muitas coisas, né? Por exemplo, essa menina que pode ter sido abusada, ela pode ter normalizado isso e não quer dizer que ela não tinha um sofrimento psíquico em relação a isso. Talvez ela possa ter normalizado, não sei como é o caso, né? Sim. Mas existem crianças que são sexualizadas muito cedo e acabam desenvolvendo essa normalidade em relação à questão sexual, né? E muita gente aponta o dedo, diz, foi ela, não sei o quê. E aí, às vezes, e é por isso que é muito importante, e aí, mais uma vez, é muito importante que o psicólogo se empodere de sua ciência dentro desses serviços. Sim. Porque, veja, aí você me fez lembrar de outro caso. O outro caso foi mais pitoresco ainda. A jovem parece que tinha inventado uma história, né, mirabolante de que tinham sequestrado ela, colocado num carro preto e levaram, abusaram ela e deixaram ela no mesmo lugar. A gente ficou abismado com o caso e tal, procuramos o conselho tutelar e tal. E aí a gente não conhecia a criança, a jovem, né? Assim, não tínhamos contato. E aí quem conhecia disse assim, mas ela está inventando essa história. Essa história não é verdade. Eu, com um olhar de psicólogo, gente, mas se ela está inventando, a gente tem que pensar por que ela está inventando uma história como essa. E dá Existe atenção algo igual, ali né? que precisa ser... Dá atenção igual pro caso. Por que ela está inventando isso? Né? Peraí, ela não é tão absurdo quanto ter acontecido? Claro que não. Né? Mas assim, para ela, subjetivamente, porque, por exemplo, eu sou de uma linha teórica que é da psicanálise. A gente entende que a fantasia tem uma influência tão relevante quanto os fatos que ocorrem objetivamente. Porque o que a gente lembra da nossa infância, a gente nem sabe de fato se ocorreu, mas influencia na nossa vida até hoje. Então, o que eu crio na minha mente sobre o que aconteceu é importante, porque existe um preconceito e que a gente precisa se empoderar de quebrar esse preconceito. De que, isso é psicológico. Peraí, por que é psicologia que a gente tem que dar atenção? Nós somos psicólogos justamente por isso. Né? Isso não acontecer, isso é psicológico. Ela não tá com dor não, isso é psicológico. Porra. Mas aí o sofrimento é tão grande quanto se fosse algo fisiológico. Sim, exatamente, exatamente. E aí é muito o que a gente vem falando desde os primeiros episódios, que sobre essa relação dos estigmas, né? Porque se cria muito, tudo relacionado à mente, ele é deixado de lado. Né? As pessoas negligenciam muito os cuidados com a saúde mental. E aí é essa questão também do preconceito, do não saber, né? E ficar nesse negócio assim, porque é psicológico, então eu vou deixar passar. Mas tem que dar a devida importância, né? E você sabe que quando isso é muito importante, e aí vai um conselho para os psicólogos, né? Nós não somos meros comerciantes, né? Nós não somos meros prestadores de serviço. Nós temos responsabilidade sobre os nossos pacientes e sobre as pessoas que nos procuram. E eu tenho uma coisa que eu falo a todos os meus pacientes quando eles chegam. Olha, eu vou te atender, vamos fechar um mês. Eu tenho uma forma de trabalho, essa e essa, certo? Se você não gostar, você vai parar comigo e vai procurar uma pessoa que você se identifique. Sim.
Porque, o que é que acontece? As pessoas dizem, eu fui psicólogo e não gostei, como se todo psicólogo fosse Fosse a igual. mesma Né? coisa. Aí eu digo, se você tiver com câncer, bota logo uma doença que todo mundo tem medo. E você for para um médico e não gostar do médico, você não vai deixar de tratar o câncer porque você não gostou do médico. Você vai procurar outro médico. Né? especialista. Então, assim, existem vários psicólogos que atuam em diversas áreas, de diversas formas, e é preciso que se tenha essa concepção. E nós, como psicólogos, devemos esclarecer isso ao paciente. Exato. É que nós também não somos... Eu acho que a diversidade teórica que existe dentro da psicologia tem esse ponto positivo. E também tem a questão do matching, né? Que você, como psicanalista, que o matching fala que você tem que se dar bem com a pessoa mesmo. Você tem que sentir aquela Transferência. aquela relação terapêutica, eu acho, né? Porque senão não vai pra frente. E isso pode acontecer numa abordagem com um psicólogo e pode não acontecer na mesma abordagem com outro psicólogo, né? Sim. Pode sempre acontecer. Você falou da questão do paciente não identificar. É importante também o profissional, né? Às vezes chega uma demanda, chega uma pessoa e a gente ter essa consciência como profissional de dizer, olha, eu acho que não estou apto para este caso específico, essa demanda, vou encaminhar para outra pessoa e outro profissional Isso que eu acho importante. Que seria mais capacitado, assim, nesse sentido, né? Tem casos que são impossíveis e assim, aí entra a importância de você fazer análise também. Sim. Ou terapia, né? Sim. Mas assim, isso daí a gente vê como uma questão ética, né? Sim. E se baseando no código de ética da psicologia, a gente tem o dever de combater essa discriminação e promover essa igualdade e trazer essa informação, né? E qual o papel e como atuaria a psicologia social diante desses pressupostos de combater esse estigma, essas discriminações frente à psicologia e com pessoas que possuem algum transtorno mental? Como você acha que seria interessante para um psicólogo social atuar nessa questão? Mas nós somos a ponta, a gente está na frente da batalha dessa ideia aí, sabe? Eu acho que nós, enquanto profissionais, nós devemos nos ater a todas essas questões, todas sem exceção, sabe? Eu acho inadmissível que um psicólogo, que seja psicólogo, porque eu tenho essa concepção desde que eu venho da faculdade. Existem pessoas que estudam psicologia, existem pessoas que se tornam psicólogos. Sim. Se você mantém seus preconceitos, você só estudou psicologia. Você se torna psicólogo quando você se desconstrói. Claro que ninguém vai ser. Se desprende, né? Claro que ninguém vai ser. Mas é que você tenha pelo menos o tino de questionar esses valores que você tem. Sim. Porque, afinal de contas, estamos falando de valores. E de pessoas que estou falando das pessoas que discriminam. Que discriminam e sustentam a sua discriminação e têm orgulho delas. Sim. E esse é o problema. Sim. Porque eu acho que o problema não é você ser preconceituoso. Porque todos nós somos em algum nível. Todos nós Você tem algum preconceito em relação a alguma coisa, baseado na sua cultura? E até na coisa ruim mesmo. Por exemplo, racista. No fundo, a questão até desse ministro da... gente, eu não vou lembrar o ministério dele, deu uma coisa de mano, que é o Silvio Almeida. Ele tem o conceito de racismo estrutural, por exemplo. Diz que o racismo está na sociedade. Sim. Você acaba reproduzindo, mesmo sem você ser... Então, assim, nós somos. De alguma forma, mas o que você não pode ter é orgulho de ser racista. Você não pode ter orgulho de ser homofóbico. Você não pode ter orgulho de ver uma pessoa com transtorno mental e ser preconceituoso com ela. O problema está nisso. Porque quando você tem orgulho, você não muda. Se você pergunta, se você se questiona, e o psicólogo é a pessoa que deve questionar. É importante que o psicólogo seja essa pessoa, né, que esteja despido de todo e qualquer julgamento, né? Até porque, como eu estava falando, talvez o papel do psicólogo
no set terapêutico, e talvez além disso, né, é fazer com que as pessoas questionem os valores que elas seguem também. Não para se desfazer deles, mas para entender até que ponto aqueles valores são legais, estão tendo resultados positivos para a vida dela. Sim. E o psicólogo social também. É o que mais tem, na verdade, esse dever, né? É porque enquanto psicólogo da clínica, talvez tenha um poder maior de intervenção, né? Não de moldar o paciente como ele queira, mas de agir, até porque tem um processo mais longo, consegue fazer um acompanhamento individualizado de forma efetiva, o que o psicólogo social não faz necessariamente. Então, assim, se você está nesse lugar de fazer com que as pessoas questionem, né, os seus valores, né, de modo a entender como esses valores pode estar associado ao seu sofrimento psíquico, né, se ele está nesse lugar, como ele pode ser alguém que tem valores preconceituosos, que tem valores que discrimina, né, enfim. E isso vale também para a questão do conhecimento, né, porque assim, eu acho que o psicólogo ele tem que conhecer de sociedade, ele tem, claro que ele não necessariamente ele vai ser obrigado a ser especialista em tudo, mas ele tem que saber sobre religião, ele tem que saber sobre política, porque ele está pegando, e aí a importância da psicologia social. Se eu entendo que o meio influencia no indivíduo, porque somos seres biopsicossociais, estamos enjoados de saber disso. Né? Então, se ele entende que o meio influencia, ele tem que saber o que é. Então, assim, não quer dizer que a pessoa, para ser psicólogo, tem que deixar de ter sua religião. Não é isso. Não é isso. Mas é que ele se permite questionar, se permite perguntar sobre os seus princípios, entende? Não para negá-los, talvez até para reafirmá-los e para entender que, poxa, tá legal, isso tá interessante. Você sabe que eu pesquiso sobre religião também. E há toda uma questão a religião é boa ou é ruim? A religião pode ser muito boa, pode ser muito ruim. Eu estava até falando esses dias. Pode falar, amigo. Não, só porque ele tinha falado isso antes, né? De a gente colocar sempre nesse viés, ou bom ou ruim. Sim. E aí com religião também tem muito disso. Tem muito, é muito assim também, né? Sim. Ou é algo bom, ou automaticamente é algo ruim. Eu sinto assim, eu estava até conversando esses dias, que eu acho que se uma pessoa se pegar na religião como uma forma de salvação para ela, que estiver trazendo um bem para ela, eu acho que é ótimo. Se ela tiver alguns ideais da vida dela que podem trazer um bem-estar, né? Como é o nome? Um benefício. Um norte para a própria vida, eu acho que é bom você ter mesmo, você ser um religioso fanático. Não fanático, né? Porque fanatismo não é bom. Mas você ter ideais que te trazem um bem-estar é ótimo. Agora, quando você quer impor esses seus ideais para o outro, né? Já é algo totalmente irreal, assim, né? Se a gente for por esse tema, corre grande risco de a gente não voltar. Mas eu queria dizer uma coisa antes de a gente falar sobre isso, que eu acho que é muito interessante, e psicologia social inclui religião também. Sim. Né? Porque a gente está falando de grupo e religião. Então, isso. E, sobretudo, num se país... Não tivesse se não existisse religião, não existia sociedade, né? Sobretudo num país em que a religião determina... Por exemplo, determinou os caminhos políticos que o país seguiu, que incide necessariamente na vida individual das pessoas. Então é muito importante falar, não tem problema nenhum. Mas voltando, porque também eu falei sobre o psicólogo enquanto essa pessoa que tem que ser, que está aberta para receber e não julgar, certo? E às vezes a gente julga sem julgar. Às vezes a gente julga no olhar... Enfim, a gente é uma figura aí que a pessoa está nos observando. Olha, quando eu estagiava, em uma sessão eu bocejei. Na outra o paciente disse, hoje eu vou falar pouco, porque semana passada você estava achando que eu estava chato. Você vê, os pacientes pegam, né, os mínimos detalhes. Sim. Mas é interessante que a gente entenda que também existe a corrente desconstruidona, o que
o que os conservadores chamam e a galera da lacração, que podem ter preconceitos também. Sim. E é ruim também. Você fala dos militantes? Por exemplo, e na psicologia. E aí onde tá, de repente você é uma pessoa dessa totalmente desconstruída, enfim, né, com essas questões de sexualidade, gênero, enfim, tudo isso, uma pessoa já provavelmente politicamente com pensamento de esquerda e tal, que chega num consultório, pega um conservador religioso e vai achar que o problema dele é isso. Espera aí. Não vamos cometer com o outro os erros que eles estão cometendo com nós. Mas exatamente. Certo? Eu sinto que a psicologia deve ter um viés político, mas nessa questão de entender o que nos faz sociedade, o que a gente vive, pensa e tudo mais, mas não para chegar e... eu sou de esquerda, sou ateu, vou chegar no consultório e com um conservador super religioso e falar que o problema dele é esse. Não, isso daí já é a questão de impor os próprios ideais, isso aí, né? É antiético e você está incorrendo em um crime, né? Se você induzir qualquer pessoa ideologicamente, tá errado, né? Só que você veja o quanto a nossa profissão é uma profissão difícil. É muito difícil. Porque um médico, quando pega um paciente, quando vai atender um paciente, ele tem recursos que podem auxiliá-lo no tratamento, né? Ele pode passar um exame, ele vai ter um remédio a que recorrer. Nós temos nós. Nós temos nós e somos nós a técnica. Nós aplicaremos a técnica, né? E às vezes nem tem técnica. Aí você perceba, porque você disse, vamos entender que na clínica, apesar da política ser importante, a política não entra na clínica. Peraí, será? Porque qual é o nosso objeto de estudo? Qual é o objeto da psicologia? A mente. Né? A subjetividade, né? A subjetividade, certo. E o que é a subjetividade? A própria palavra sujeito, se você for olhar literalmente, diz que é uma coisa sujeita. O sujeito está sujeito a algo. Sujeito a algo. Né? Enfim. E... Nossa, me lembrou a questão fenomenológicas, né? Também. Então, assim, como não? Como a política não vai influenciar? Quando eu falo de política, obviamente, não estou falando de política partidária, não é isso? Não, sim. De política enquanto relações sociais. E nós estamos falando porque de psicologia, impacta diretamente. de psicologia social. Se é psicologia social, é isso. Então, assim, para entender o quanto a nossa profissão é difícil, certo? Aí Freud dizia que se, no final de análise, o paciente conseguir trocar a sua neurose por uma infelicidade normal, tá ótimo. Entende? É isso. Porque o que é bem-estar? Né? O que é saúde mental? Poxa, são problemas que a psicologia ainda tenta resolver. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito da psicanálise. Mas eu sou uma pessoa muito adepta agora a um pensamento sartreano. Eu acho que até o Freud também já falou sobre isso, que é o fato de que a gente sempre vai ter angústia. Por mais que a gente esteja bem, feliz, nós sempre vamos sentir angústia, nós sempre vamos sentir momentos de infelicidade, né? Então, por mais que a gente esteja, por exemplo, esses tempos, eu soube que a incidência de suicídio no Japão é muito alta. E Japão é um país muito desenvolvido e que muitas pessoas têm meios de sobrevivência muito bons, uma vivência muito boa, questões econômicas ótimas. E mesmo assim, a incidência de suicídio é muito alta. No Haiti é zero, sabia? A incidência de suicídio no Haiti é zero. Um dos países mais pobres do mundo. Para você ver. Como é que a gente pode
relativizar esse sofrimento. Não existe como. Não existe como a gente ter uma fórmula para dizer assim, não, isso daí vai fazer a pessoa ficar bem, aqui, isso daqui é um bem-estar, isso daqui é o... Sabe? Não tem Porque como. aí senão a gente cai na autoajuda. É. A gente cai em técnicas de coach. Nós somos uma ciência, gente. Somos Né? assim. Não dá para cair nisso. Né? Não dá para dizer é preciso fazer isso para conquistar isso. No nosso código de ética, nós não podemos prometer ao nosso paciente que nós vamos trazer resultados e não sei quanto. O que a gente faz é dar um suporte. O trabalho é bem limitado, mas sabe, o que a gente pode fazer é bem pouco, mas é um bem pouco que ajuda pra cacete, sabe? O que a gente pode fazer é bem pouco, mas ajuda muito. Sim. Porque eu acho que, eu gosto sempre de usar o exemplo, eu acho que só o fato de levar as pessoas a falarem sobre si já tá ótimo, porque mas é tão simples, não é. Não é mesmo. Se você A cura pela palavra, né? A catarse. Às vezes tem um paciente meu que às vezes ele diz é tão importante que agora eu tô conseguindo falar, mas é óbvio que ele conseguia falar antes, né? Mas falar sobre si, sabe? É se questionar. E a gente tem esse papel, né? de trazer essa coisa. Nós mais da psicanálise temos mais essa coisa de levar o paciente a, grosso modo, desdramatizar suas experiências, sabe? Porque o paciente chega imerso no seu drama e tal, Sim, e aí quando vai trabalhando suas questões de análise, ele vai saindo do meio, é como se ele passasse de ator a alguém que está dirigindo a sua vida, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque isso melhora a relação da pessoa consigo mesma, a relação da pessoa com outras pessoas. Veja, uma coisa que a gente faz muito importante fazer com que as pessoas entendam que muitos dos problemas dela é problema dela. Porque relações ruins todos vamos ter. Circunstâncias ruins todos vamos ter. O que muda é a forma que nós entendemos essas relações. A nossa perspectiva perante aquilo, né? Qual é a função do psicólogo? É trabalhar no processamento. Né? Porque, assim, enquanto um psiquiatra, por exemplo, que medica, né, ele trabalha no sintoma, porque, esquematizando, tem um evento, eu assimilo esse evento dessa forma, aqui está o processo. A forma que eu assimilo vai ser ok ou vai me levar a somatizar. A somatização quem trabalha é o psiquiatra. Nós trabalhamos aqui. Enquanto o psiquiatra trabalha sozinho, nunca vai mudar. O sintoma sempre vai acontecer, porque o processamento continua igual. Né? E é aqui que a gente atua. A gente atua na forma em que a pessoa assimila, certo? E aí existe a questão da... Cristiano, então com isso você está querendo dizer que a psicologia social é inútil. Porque a psicologia social estuda a relação do grupo com o indivíduo. Mas não só isso. A psicologia social também estuda a influência do indivíduo para o grupo. É um caminho de ida e vir. Né? Então, se o indivíduo está bem, ele pode mudar o grupo. Ele é um ator no ambiente que ele vive. E o mundo muda, não muda. Muitas coisas mudaram. O mundo de antes não é o mundo de hoje. Quem mudou? Nós somos atores desse contexto. Então, é um caminho de ida e de vinda. Você fala sobre o índice de suicídio que tem aumentado, essas questões todas. A gente precisa, sim, se questionar que sociedade é essa que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm mais problemas mentais, sofrem mais psiquicamente. A primeira pergunta é, será que esse dado é verdadeiro? Ou será que as pessoas estão sendo mais diagnosticadas? Porque a gente tem uma abertura maior para descobrir esses casos hoje em dia, né? Para pesquisar mais também, né? Mas você acha que a nossa situação atual, global, assim, com o sistema econômico em voga, o maior sistema econômico em voga, neoliberalismo, a internet, todas essas questões de cobrança, de competitividade, isso daí traz um sofrimento muito grande psicicamente ou não?
E como também afeta a subjetividade do indivíduo, né? Todas essas Eu acredito enxurradas de que sim. coisas. Você sabe que eu sou... Eu não te interrompi, né? Não. É porque eu fiquei pensando muito no neoliberalismo. Eu acho que sou até suspeito de falar, porque eu acho que não funciona para aqui, sabe? E aí é uma coisa que eu estava vendo. A psicologia social no Brasil acabou que no início deu muito errado, porque eles traziam uma teoria americana para aplicar aqui, sabe? E lá é uma coisa, cá é outra. Sim. E aí o que acontecia é uma teoria que deu certo em um lugar, você talvez deu certo em um lugar, aqui deu totalmente errado, porque são outros contextos. Então é preciso aplicar. E é essa a visão que eu tenho do neoliberalismo. Porque assim, o neoliberalismo pode ser, e olha que eu não concordo, pode ser que dê certo em países homogêneos, sem desigualdade social. Porque qual o cerne do pensamento neoliberal? Primeiro, a meritocracia, né? De que cada indivíduo é livre para escolher, para viver, para ser seu desenvolver próprio economicamente. patrão. É o sujeito Esse é seu próprio desprendido do Estado. É o sujeito que não está vinculado ao Estado. O Estado ele não é regulador dos indivíduos. Né? Mas qual qual equipamento, qual o suporte que nós temos que pode diminuir a desigualdade social? O Estado. Nós não temos outro. Qualquer país que tenha dado certo economicamente, assim foi porque tem um Estado forte. Mas aqui no Brasil, eu acho que o Brasil é um dos países mais neoliberais que nós temos. Hoje, o nível de informalidade está lá em cima. Você conhece quantas pessoas que rodam de Uber, que estão próximas a você? Um bocado. Né? Eu conheço um bocado. Né? Tem muita gente. É uma alternativa, mas o número de pessoas com empregos formais tem caído, tem diminuído, porque é um pressuposto do neoliberalismo, né? De que é preciso que você dê menos direito aos trabalhadores, porque a gente vai ver qual foi, a gente está falando de política, qual foi o que foi quando a gente teve a presidente que sofreu o golpe, né? Dilma. Qual foi a primeira medida de Temer? Uma reforma trabalhista. Porque é preciso tirar os direitos do trabalhador para que o empresário lucre. Né? Então, assim, eu não sei nem porque a gente falou sobre isso, mas você falou... Eu comentei do neoliberalismo, né? Você falou, eu não tenho muita especialidade para falar sobre esse tema, mas fica a minha indignação. Porque o Brasil não é preparado para isso. Eu acho que essa é uma visão política minha e não tem nada a ver com eu, psicólogo, nada, enfim. Tem uma coisa do neoliberalismo que é muito interessante, que é essa coisa da meritocracia. Sim. Eu acho que nisso... Isso é muito papo de coach. E tipo assim, você consegue aí tudo. Você faz, Você não conseguiu porque você não trabalhou, você não foi atrás. Você não foi atrás. Você pega a religião que mais cresce no Brasil hoje é as religiões pentecostais e neopentecostais. Né? A projeção é de que em 2030 eles vão passar dos católicos. Né? E qual é a regra fundamental das igrejas neopentecostais? A teologia da prosperidade. Que através do pensamento positivo as pessoas vão poder prosperar, que todo mundo pode enriquecer e que ela só precisa ter o quê? Mérito. Quando eu digo isso, eu jogo as pessoas num limbo, numa solidão social que é do tipo: se der tudo certo, ótimo, você é foda. Se der tudo errado, você é foda, mas no segundo universo. Né? Então, assim, aí é o que você vai me dizer. Porque, assim, eu não sou um total pessimista da atualidade. Eu já fui. Eu li muito Bauman. Não é que Bauman é pessimista, talvez não, né? Mas ele tem essa visão da sociedade líquida, da sociedade mais horizontal, tal, enfim. Mas é isso que está acontecendo. As pessoas, elas são mais livres, né? Mas até quando vai essa liberdade? Como é ser onde como é ser livre? Como é ser livre? Porque, por exemplo, até onde não?
os índices de ansiedade estão lá em cima. Né? O que é ansiedade? Ansiedade é medo. É um medo de algo que vai acontecer. Se você vai olhar Antecipar o sofrimento. a psicogênese da ansiedade pelo viés psicanalítico, você vai perceber que é uma questão com a falta de um pai simbólico. Pá. Um pai não, uma figura paterna. Né? Enfim. E o que é o pai? O pai simbólico. O pai simbólico é o ser, é o que direciona, é o que controla, é o que coloca rédeas. Né? Trazendo do individual para o social. Quando as pessoas estão mais livres, não é desse pai que elas estão sentindo falta? Né? Então você aí traz uma questão existencial, um debate existencial, porque assim, o fato de estarmos livres causa esse sofrimento, então, porque a gente precisa desse controle para decidir, porque o fato da gente decidir por si mesmo traz essa angústia. Talvez, mas veja. Ó, eu tô lendo muito Sartre, amigo. Veja, antes também era uma merda, sabe? Eu não é um saudosismo aqui, não se trata de um saudosismo. Mas a sua questão, acredito que é o quê? Porque o que é que está acontecendo? Que as pessoas estão adoecendo mais, estão mais ansiosas. Né? Aí a gente traz uma constatação, né? Que não necessariamente é culpa do neoliberalismo, mas o neoliberalismo propõe uma pessoa desvinculada do Estado, né? O Estado fraco, enfim. Né? As pessoas são donas de suas vidas. Há 100 anos atrás, uma pessoa que era filha de um advogado, provavelmente ela ia ser advogada também. Ela ia seguir a profissão do pai. Sim. Antes, as pessoas nem escolhiam quem ia casar. Isso é bom, isso é horrível. Mas se desse errado, a culpa não era delas. Entendeu? Da pessoa o fato de ter alguém para culpar tira a própria responsabilidade e um peso da consciência. E aí onde está? É trágico. Mas não dá para ser ansioso, porque você já sabe o que vai acontecer. Sim. Já tem a sua vida já toda encaminhada, Você entende que você está desbussolado, você está sem direção. Te deixa mais ansioso? Te deixa. Você não sabe. Olha, a única certeza que você tem quando você escolhe uma profissão é que você vai deixar de ser um monte de coisa. Sim. Entende? E hoje em dia as coisas estão muito... não é fácil, não vou dizer fáceis, óbvio que não. Mas você tem muitas oportunidades que você pode seguir, né? Sim. E aí você escolher um caminho e depois deixar outro de lado para seguir esse caminho traz uma... Eu sou uma pessoa assim, eu sou geminiana. Não vou trazer a questão de signo. Vamos falar de signo. Mas assim, eu sou uma pessoa que gosto de muita coisa e às vezes eu parava de fazer um projeto porque eu queria seguir outro projeto e essas infinitas oportunidades não deixam mesmo perdido, sabe? Porque a gente nunca sabe o que é o melhor, como Mas você entende que você tinha todas as possibilidades, porque não tem uma coisa que ele diga não, né? E também eu estou numa posição de privilégio, né? De ser uma pessoa de classe média, então eu tenho essa coisa de ter algumas oportunidades a mais, né? E aí onde está? E aí é onde a gente fala de desigualdade social, por isso que eu falei, voltando no neoliberalismo. É possível que você se compare com uma pessoa pobre ou miserável que nasceu em um contexto de vida horrível, né? Aí é onde entra a psicologia social. Por exemplo, numa favela que o tio é traficante, que a mãe é traficante. Essa pessoa pode ser uma pessoa que deu certo na vida. Né? Pode ser, mas ela vai ser uma exceção. Via de regra, ela vai seguir o bando. Então, não dá para falar de meritocracia no Brasil. Verdade. Quer me ofender, fale de meritocracia. E é o que a gente ouve na igreja. Até os católicos têm alguma coisa chamada carismática, um movimento carismático, que eles, de certa forma, endossam esse discurso
da teologia da prosperidade, sabe? Você ouve esse discurso na igreja, na política. E é por isso também que eles demonizam tanto a política. É por isso que o discurso, por exemplo, o discurso da mídia, se a gente for para pensar, talvez hoje menos, mas de 2014 até Bolsonaro ganhar a eleição, o posicionamento da mídia era de que a política é ruim. Eu sinto muito essa questão de ser ensinado pra gente que política é ruim. E muita gente não gosta de falar de entender sobre política, porque é colocado pra gente que a política é ruim. E é ruim. E isso acaba fazendo com que o país fique... Tem muitos políticos ruins. Tem muitos. Talvez a maioria sejam ruins. Mas muita coisa que a gente conquistou hoje é graças à política. Sim, a gente tem um sistema claro. de saúde que não tem em nenhum lugar do mundo. A gente conseguiu direitos trabalhistas, né, com a CLT e tal, que veio por causa da política. A nossa Constituição, teoricamente, é perfeita. As pessoas dizem, mas aquilo não se pratica muito. No papel é tudo lindo, né? Mas veja, mas muita coisa se aplica. Sim. Né? Hoje você tem o direito ao devido processo legal. Você tem um defensor público garantido, né, pelo Estado. Ou seja, todos os brasileiros, até que se prove o contrário, são inocentes. Coisas que em outros sistemas, em outros regimes políticos não aconteceria. E aí a gente muitos direitos que a sociedade possui hoje derivam da política. Sim. É óbvio que nenhum empresário multimilionário iria propor que se desse benefício de prestação continuada a alguém que tem um transtorno psíquico, como esquizofrenia, por exemplo. Sim. Ou autista. Um autista hoje recebe o BPC, que é um benefício pela assistência social, se a gente for parar para pensar. Então, assim, a política é fundamental. Para garantir os qualquer direitos. Qualquer discurso que nos afaste da política, ele é um discurso anti-psicologia social. Né? O que é que a psicologia social estuda? De novo, repetindo, a influência do meio no indivíduo e vice-versa. Né? E a política é a organização do meio em que nós estamos, o meio social. Então, assim, eu não conheço outro regime que regule, que não seja a política, até o momento, né? Sim. E muita coisa dessas garantias, por exemplo, quem dá direito à moradia é através da política. Sim. Né? Cristiano, mas tem muitas pessoas morando na rua. É óbvio que aquilo não é colocado em prática 100% das vezes. Mas, por exemplo, existem programas, né, federais, já existiu mais, hoje menos, em que foi concedido muito casa popular para as pessoas. Existem subsídios. Então, assim, a política mal e porca, como diz, né, funciona. Hoje você tem direito a qualquer a sistema de saúde de qualquer complexidade. Sim. Né? Da básica a mais complexa. Né? Você tem direito. Hoje as pessoas entram na justiça por remédios caríssimos e o SUS tem que está na Constituição. Então quem conquistou isso? A política. Então falar contra a política é falar contra o cidadão que precisa, que está lá e que... Né, o nosso convidado da vez passada, do episódio passado, ele falou que, na verdade, o fato de nossas políticas públicas não funcionarem também é porque nós somos um país muito grande, né? Com muitas demandas diferentes para cada estado, né? Então fica mais complicado mesmo de se colocar as políticas públicas para atuar realmente efetivamente, sabe? É por isso que, por exemplo, a ideia, como eu estava falando sobre neoliberalismo, são ideias de países com demografia e com extensão territorial bem menores que o Brasil, com população homogênea, você querer aplicar as políticas que são bem executadas lá aqui. Foi até citado no outro episódio, ele falou esse negócio no Amazonas, de pegar a Amazônia, não tem como
funcionar da mesma forma que vai funcionar em Sergipe. É igual Em também, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Uhum. Você querer comparar as pessoas, dar o mesmo direito a uma pessoa que trabalha no ar-condicionado, a uma pessoa que trabalha no sol, no interior do Nordeste, em trabalhos insalubres, enfim. Aquela pessoa tá se desgastando mais do que uma pessoa que está trabalhando. Né? Então, assim, é preciso que se tenha essa concepção. Exato. Mas aí talvez nós estejamos sendo muito pretensiosos, né? Devagarzinho. O Brasil realmente é muito grande e é complicado, né? E aí a gente falando de direito, de política, as políticas públicas em relação à saúde, assim, a gente falou já muito hoje. E pessoas em sofrimento psíquico, que precise de uma atenção psicossocial, que precise desse suporte e desse direito garantido, como é que ela faz para ter acesso, assim, de fato, na realidade? Existem agentes de modo prático, né? Existem agentes comunitários de saúde. Sim. Eu vou passar aqui o fluxo detalhado. O passo a passo. Sim, Importante. por favor. O agente comunitário de saúde recolhe a demanda das pessoas, ele sempre visita as pessoas. Sim. Né? E ele faz o agendamento, porque a UBS, eu acredito que em quase todas as redes, em quase toda a rede pública de saúde, de atenção básica, tem uma equipe multiprofissional. Né? Vai ter psicólogo, vai ter fisioterapeuta, vai ter assistente social, fonoaudiólogo. Então, esses atendimentos são disponibilizados pelo SUS, na atenção básica, que é na UBS. Então, assim, a pessoa procura uma UBS mais próximo, passa a demanda e aí ela vai ser encaminhada, certo? Esse é o atendimento pelo SUS. Existem clínicas sociais também. Aqui em Aracaju tem o EPS, não sei se você já ouviu falar, Espaço Psicossocial, que eles atendem por um valor bem reduzido, sabe? Então, assim, eu acho que, felizmente, o acesso à saúde mental está bem melhor atualmente, né? As pessoas estão dando o valor... Tá melhorando, não tá como a gente quer, mas melhor tá. Como deveria ser, né? Mas assim, eu acredito que talvez o maior problema nem seja a disponibilidade de profissionais. Veja que eu falei talvez. Não sei de que lugar, porque do lugar que eu venho... Mas de acordo com a sua experiência, experiência. Do eu lugar acho que o maior problema da minha experiência é o preconceito. Por que eu vou psicólogo? Eu não sou doido. Eu já cansei de dizer às pessoas que eu faço terapia. Eu faço terapia, eu tenho cara de doido. Vocês têm, né? Tem. Mas foi muito isso que a gente, quando pensou nesse projeto, foi para levar um pouco de informação às pessoas, entender essa psicologia, essa ciência, entender como é que a gente atua, entender a importância da saúde mental e do bem-estar, né? E que é muito natural, assim, que a pessoa esteja passando por momentos de sofrimento psíquico alguma vez na sua vida e que a gente, na verdade, a gente queria trazer esse projeto para também desmistificar algumas coisas, né? Trazer mais informações para as pessoas para que elas não vejam transtornos mentais ou sofrimento psíquico como algo como um pensamento retrógrado de antigamente, de dizer que a pessoa é louca, que a pessoa, sabe? E a gente espera que, a partir dessas informações, as pessoas deem mais atenção à própria saúde mental, sabe? E que não banalizem ou não criem muitas... Como posso dizer? Amarras, né? Exatamente, em relação a isso. As pessoas criam mesmo. E assim, eu acho que existem transtornos que eles limitam as pessoas, sabe? E cada vez mais a psicologia tem avançado em como fazer com que as pessoas, de certa forma, lidem com esses transtornos, certo? Existem questões que precisam ser trabalhadas, né? Mas se a gente for parar para pensar, se todo mundo bem soubesse, faria terapia. Sim. Porque eu não vejo muita diferença entre uma mulher esquizofrênica que vez ou outra surta,
mas que com a medicação ela consegue ter uma vida legal e com o tratamento psicoterápico ela consegue se resolver sua vida, eu não vejo muita diferença dessa mulher para um cara normal que estabelece um relacionamento abusivo com a mulher dele. Uhum. Cara normal. Normal. Normal entre aspas. Uhum. Não vejo muita diferença, sabe? Quem está sendo mais prejudicial? Quem está sendo menos humano? Né? Se a gente for parar para pensar. Quem é pior? É uma pessoa que, sei lá, tem uma paranoia, né? Ou que acha que as pessoas... Esse exemplo eu acho que pode ser muito importante. Acha que, por exemplo, o vizinho quer matar ele e tal, Sim. e você fazendo tratamento e tal, ele vai conseguir se resolver, vai conseguir lidar, enfim. Ou um cara que toca fogo em um homossexual porque, de certa forma, tem uma paranoia cultural Sim. de que aquela pessoa pode ferir, e é o que é de fato, né? Fere a sua masculinidade, entende? Quem é mais normal? E o Sempre? seu valor, né? Quem é mais já falou normal de nessa valores. história? É. Se a gente for para pensar, é tudo uma O questão. que é normal, né? E o que é assim? Quem é que é realmente normal? Quem E é por isso que a gente às vezes tem que trabalhar, acho que nós psicólogos temos que trabalhar com a noção de que o manual de diagnóstico, CID, DSM, ele serve para nós, para a gente se estabelecer a relação com os pares, com médicos, psiquiatras, psicopedagogos, né? Assistentes sociais, para a gente informar, olha, eu acho que essa pessoa tem esse CID e tal. Uhum. E para que a gente se direcione no nosso acompanhamento teórico. Mas aquele CID em nada serve para o paciente. De que serve o paciente saber que ele está com depressão? Entende? Eu acho que às vezes podem até trazer ao paciente aquela coisa de eu sou o transtorno, Eu sabe? sou o transtorno. Isso mesmo. Eu sucumbo àquilo, Sim. né? E isso é uma coisa que eu acho que é ruim em relação aos diagnósticos. Claro que é muito importante, né? Mas eu acho que tem a sua parte ruim, porque as pessoas podem se ver como aquele transtorno e achar que aquilo vai definir a própria vida, né? Sim. E aí é onde está. Qual é a nossa função enquanto psicólogo também? Aí é uma visão minha. Eu acho que eu nunca aprendi isso em lugar nenhum. Mas acho que é fazer com que as pessoas venham a se despir desse lugar de o transtorno, o depressivo, o esquizofrênico, sabe? O autista. Sim. Isso só vale para o tratamento, para a vida da pessoa, entende? Sim. Eu acho que é importante que a gente tenha essa concepção. Porque se você foca, se você faz com que porque o paciente chega querendo falar da demanda dele. Sim. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, o médico... E, de certa forma, há como posso dizer gozo, mas há Disse. Gozo é uma terminologia da psicanálise, viu, gente? há um ganho, mas não é um ganho. Mas por quê? E por que é normal que haja? Porque eu tenho um problema. A gente às vezes sofre por não conseguir nomear. Quando eu vou para um profissional que nomeia, isso me dá um alívio. Já sei o que eu tenho, agora eu vou conseguir me tratar. Sim. Sabe? Então é por isso que é porque eu tenho depressão. Eu fiz isso porque eu tenho aquilo. Sabe? E aí a gente precisa desconstruir. O que não quer dizer que a pessoa vai deixar de ter. Não é isso. Mas Sim. que as pessoas ajam de modo a cada vez menos se justificar naquele transtorno. Sabe? Exatamente. Que não os defina. Sabe? Sim. Perfeito. Nossa, eu tô muito feliz com o papo hoje. Sim. Muito obrigada, Cristiano. Você esclareceu muitas coisas que a gente estava querendo trazer aqui. Foi muito bom que foi natural, a gente foi conversando. Foi fluindo. E muito obrigada mesmo. Foi uma honra. Uma honra. Foi uma honra. E uma honra também. Honra tê-lo aqui. Sim. E é isto. Então, gente, muito obrigado também a Cristiano, a gente, né, que finalizamos esse ciclo desse projeto aqui. Foram 3 episódios que a gente conseguiu conversar e debater assuntos de extrema importância, eu acredito.
E eu espero que todo mundo tenha gostado, que vocês tenham gostado. Que comentem, que possa repercutir de forma positiva de algum modo, né? Para as pessoas. É isso que a gente E espera. curtam, compartilhem. E É sobre isso. quer dar seu Instagram? Quer dar algum Alguma- contato? é. Algum... Eu acho que eu nem sei dar meu Instagram. Eu acho que tá lá, Machado_Matos, ou é ao contrário. Ao contrário. É Matos_. Qualquer Mas a coisa gente vai bota na colocar descrição. é. E também o nosso Pode Conhecer, tá lá o Instagram. Vamos estar sempre divulgando coisas novas. Acho que a gente vai seguir com o projeto. Eu acho que vai muito bem. Tá bom. Qualquer coisa pode me chamar pra conversar com mais Com tempo. Mas, certeza, e aí a chamaremos. gente vai. Fazer um podcast de 3 horas, a gente pode falar sobre. A gente vai ficar horas Aí a gente vai falar mais sobre religião e política. sobre neoliberalismo. Gente, beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.